Olá, pessoal! Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Vem chegando, fique bem à vontade, porque vai começar a nossa quarta aula do PET Minas, de língua portuguesa do segundo ano do ensino médio. Hoje nós vamos resolver as atividades e falar sobre interpretação e compreensão textual, compreensão de texto. Então já compartilha esse vídeo com seus amigos, já deixa o like para nos ajudar a alcançar mais estudantes e, claro, nos visite aí em nossas redes sociais. Nós estamos aguardando a visita de vocês para vocês ficarem por dentro de todos os nossos projetos, de tudo que a gente está preparando e, claro, tá sempre interagindo aí com a nossa equipe, tá bom? Outra coisa, nossa plataforma já está prontinha e lá vocês poderão conseguir fazer a correção da redação de vocês, né? Na verdade, a gente vai fazer a correção das redações de vocês. Então, dê uma passada na nossa plataforma para ver as nossas propostas. E outra novidade quentinha, a partir da segunda semana de abril, nós teremos aqui no canal do Escola Online lives sobre a redação do Enem. Nós vamos trabalhar temáticas, vamos trazer pessoas para discutir com a gente as temáticas que podem cair, aí, os temas que podem cair na redação do Enem, e vocês podem ir se preparando desde já, tá bem? E claro, vamos falar sobre todas as particularidades dessa redação aí. Então, chega de recados, bora para a aula. Vem comigo! Meu amigo de cão, vamos falar aqui sobre a interpretação e compreensão de texto. A gente não pode confundir, fazer confusão entre as duas, porque elas não são a mesma coisa. São processos mentais diferentes, processos que nós vamos fazer durante a leitura de um texto. Então, primeiro, eu vou trazer por ordem, tá? Primeiro vem a compreensão textual. E o que significa compreender um texto? É captar o sentido do texto lido. É saber do que se trata o texto, o que o autor pretendeu passar e ser capaz de resumir em 2 ou 3 frases a essência do texto, o tema do texto, o assunto do texto. Então, basicamente, compreender é você conseguir captar os sentidos, o que aquele autor está tentando dizer, o que ele está passando ali para a gente, né? Qual que é o objetivo daquele texto e o que a gente consegue realmente capturar daquela leitura. Então, a compreensão de um texto envolve a assimilação das principais palavras e ideias presentes no texto, né, no conteúdo, e a coleta, né, dos dados e das informações. E essas informações, a gente fala que elas são concretas porque são as informações contidas apenas no texto, tá bom? Então, a compreensão textual não é a mesma coisa de decodificar. Decodificar é quando a gente compreende o sentido, né, o significado de palavra por palavra. Não, a gente está falando do sentido total do texto. Então, a compreensão é nesse nível, apenas do sentido do texto. Tranquilo? Agora vamos à interpretação. Para interpretar, é necessário que se compreenda o texto. Então, nesse processo, primeiro vem a compreensão, depois a interpretação. A interpretação trata-se daquilo que podemos concluir sobre o texto, estabelecendo conexões entre o que está escrito e a realidade. A compreensão, a gente vai assimilar aquilo que está escrito. A interpretação, nós vamos adiante, nós vamos assimilar com a realidade. Para isso, tem 2 aspectos que são importantes
para a gente conseguir interpretar um texto. O primeiro é a utilização dos nossos conhecimentos prévios, né? Ou conhecimento enciclopédico. Então, tudo que a gente sabe sobre aquele conteúdo, sobre aquele assunto que está sendo abordado no texto, vai ser levado em conta, vai ser utilizado quando nós estamos fazendo uma interpretação. Também temos o senso crítico. Por quê? Essa interpretação ela vai depender das considerações feitas por quem está lendo o texto. Então, quando a gente se depara com o texto, a gente pode ou não concordar com ele, a gente pode se lembrar de outras coisas, de outros assuntos, assimilá-lo, né? Relacionar o conteúdo do texto com algo que já foi vivenciado, com algo que a gente já observou, com algo que a gente estudou. Então, a interpretação, ela vai acionar os nossos conhecimentos prévios, nossos conhecimentos de mundo e também o nosso senso crítico. É como se a gente se posicionasse diante daquele texto. O tempo inteiro na nossa vida a gente está interpretando, né? Tanto que a gente às vezes fala assim, nossa, eu acho que eu me equivoquei, interpretei de maneira errada. Porque essa interpretação vai depender dos nossos pontos de vista sobre um assunto, né? Dos nossos conhecimentos, do nosso senso crítico, porque a interpretação ela está vinculada com o sentido do texto e como nós vamos construí-lo com base na realidade, com base nas nossas experiências, né? Nos nossos conhecimentos e no nosso senso crítico. Então, olha só, essa compreensão, né? Para uma boa compreensão é que se tem condição, né? Apenas com uma boa compreensão, quer dizer, é que nós temos condição de interpretar os sentidos do texto, tá bom? Então, aí essa interpretação, ela está para além daquilo que está escrito literalmente, tá? A gente vai naquilo que está implícito, ok? Então, bora lá para as nossas atividades. Atividade de número 1. Nós temos aqui um texto, né? Leia o texto seguinte, cega, surda e muda e expandiu sua inteligência. Esse texto eu vou ler junto com vocês porque ele é bem curtinho, tá bom? Helen Keller, uma mulher extraordinária, cega, surda e muda desde bebê, nos chama a atenção para a apreciação dos nossos sentidos. Apenas de posse do sentido do tato e uma perseverança inigualável sob a orientação de Anne Sullivan Massey, Keller pôde aprender a ler e escrever pelo método Braille, chegando mesmo a falar por imitação das vibrações da garganta de sua preceptora, as quais captava com as pontas dos dedos. O esforço de sua mente em procurar se comunicar com o exterior teve como resultado o afloramento de uma inteligência excepcional, considerada a maior vitória individual da história da educação. Ela foi uma educadora, escritora e advogada de cegos. Tinha muita ambição e grande poder de realização. Ao lado de Sullivan, percorreu vários países do mundo, promovendo campanhas para melhorar a situação dos deficientes visuais e auditivos. É considerada uma das grandes heroínas do mundo. A senhorita Ellen alterou nossa percepção do deficiente. Em um de seus escritos, ela diz: várias vezes pensei que seria uma bênção se todo ser humano, de repente, ficasse cego e surdo por alguns dias no princípio da vida adulta. As trevas o fariam apreciar mais a visão e o silêncio lhe ensinaria as alegrias do dom. Então aqui nós lemos um texto que fala sobre a história da Helen Keller, que era uma mulher que apenas dentro dos sentidos, né, ela não enxergava, não escutava, não falava e ela conseguiu superar, né, essas, digamos, limitações pela falta, né, desses sentidos
e conseguiu aí ser uma mulher advogada, escritora e ajudar a trazer, né, a trazer melhorias na vida das pessoas com deficiência, ok? Resumindo aí o nosso textinho que acabamos de ler. Primeira pergunta, primeira questão, né? Identifique o método que permitiu Helen Keller a falar. Vamos voltar aqui no texto juntos? Bom, vamos aqui. Olha, aqui está dizendo pra gente que Keller pôde aprender a ler e escrever pelo método Braille, ok? Mas não é isso que nós estamos procurando. Aqui, ó, aqui nós descobrimos, achamos a resposta. Chegando mesmo a falar por imitação das vibrações da garganta de sua preceptora, as quais captavam com as pontas dos dedos, tá? Então, aqui eu coloquei a respostinha para vocês o seguinte: o método empregado que permitiu o desenvolvimento da fala de Helen Keller foi a imitação das vibrações da garganta de sua preceptora, as quais eram captadas com as pontas dos dedos. Ok? Certinho? Bora lá! Percebam que aqui a gente está no nível de compreensão textual, né? A gente está buscando esse sentido que está claro ali no texto. Vamos para atividades 2 e 3. Atividade de número 2. O que fez com que Keller desenvolvesse uma inteligência excepcional? Vamos voltar no textinho, vamos lá? Vamos aqui novamente. Vamos ver aqui, olha. O esforço, ó, a partir daqui, o esforço de sua mente, ó, em procurar se comunicar com o exterior, teve como resultado o afloramento de uma inteligência excepcional, considerada a maior vitória individual da história da educação. Fechou aqui, deixa eu fechar bonitinho. Bonitinho não tá, né? Mas tá fechadinho aqui para vocês diferenciar uma resposta da outra. Então vamos continuando aqui. Minha resposta: o esforço de sua mente em procurar se comunicar com o exterior teve como resultado o afloramento de uma inteligência excepcional. Mais uma questão de compreensão textual. Então aqui a gente tem a resposta que essa inteligência dela foi desenvolvida por meio, né, desse esforço da sua mente em procurar se comunicar com o exterior. Tranquilo? Passamos aqui para a atividade de número 3. Identifique o motivo que levou Helen Keller a ser considerada uma das grandes heroínas do mundo. Vamos retornar ao texto? Bora lá comigo. Aqui no finalzinho, ó, tá falando é considerada uma das grandes heroínas do mundo, ali em cima. Então vamos retornar um pouquinho. Ao lado de Sullivan, vamos começar aqui, ó, percorreu vários países do mundo, promovendo campanhas para melhorar a situação dos deficientes auditivos. Vamos continuando aqui. É considerada, né? Parece que é por isso, é considerada uma das maiores heroínas, das grandes heroínas do mundo. A senhora Helen alterou nossa percepção do deficiente. Então aqui nós já encontramos a resposta, vou deixar aqui para vocês como eu a redigi, tá? Helen Keller percorreu vários países do mundo, promovendo campanhas para melhorar a situação dos deficientes visuais e auditivos, e com isso também alterou a percepção quanto às pessoas com deficiência. Tais ações e conquistas fazem dela uma das grandes heroínas do mundo. Então ela é considerada heroína porque ela fez um grande percurso em vários países promovendo campanhas para a melhoria das pessoas com deficiência, né, deficiência visual e auditiva, e alterou a percepção das pessoas quanto, né, às pessoas com deficiência.
Tudo bem? Então vamos à questão 4, atividade de número 4. Releia o seguinte trecho do texto. A senhorita Ellen alterou nossa percepção do deficiente. Escreva um texto dizendo qual a percepção errônea que uma parte da sociedade tem das pessoas com deficiência. Diga também como podemos melhorar essa percepção e quais ações poderiam ajudar o dia a dia dos deficientes. Pessoal, não vou fazer um texto aqui com vocês, vou dar algumas instruções, algumas orientações. Mas antes de entrar nessas orientações, é necessário que a gente discuta sobre as pessoas com deficiência. Por exemplo, aqui está falando, a senhorita Ellen alterou nossa percepção do deficiente. No final aqui também está falando dia a dia dos deficientes, embora eles tenham utilizado aqui pessoas com deficiência em alguns momentos. O termo correto é pessoas com deficiência, tá? Ou PCD, como algumas pessoas falam, né? Como hoje é o mais usual. Esse termo, né? Os termos que se direcionam, né? Que se referem às pessoas com deficiência, eles estão em constante desenvolvimento, em constante mudança. E a questão da pessoa com deficiência é porque esse termo ele está mais adequado, porque ele não remete, por exemplo, a uma pessoa que tem uma deficiência que a impede, que a limita, ok? Então, eu trouxe aqui para vocês o que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência definem, tá? Como que essa convenção define o que é uma pessoa com deficiência. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Compreenderam aí? Espero que eu tenha ajudado, né, a compreender essa terminologia e também, gente, pensar sobre a realidade de cerca de 20% da nossa população. Os últimos censos apontam que cerca de 45 milhões de pessoas no Brasil possuem algum tipo de deficiência, ok? Então vamos aqui ao nosso texto, né? O texto que vocês precisarão construir. Então eu trouxe aqui para vocês as orientações para construir o texto. E trouxe principalmente, é muito importante que vocês visitem esse site, que vocês pesquisem aqui mesmo no YouTube. Existem vários youtubers aqui que são PCDs e que falam sobre a realidade deles, falam sobre as reivindicações, as necessidades, sobre inclusão, e esse site fala muito sobre isso. Fala sobre a inclusão no mercado de trabalho, sobre diversas outras políticas de inclusão, de acessibilidade, e é interessantíssimo. É o pcdmais.com.br. Visitem. Eu garanto que vai ser interessante, que vai ser enriquecedor para vocês escreverem esse texto que faz parte do processo de interpretação das informações. Então, se vocês não têm conhecimento suficiente, procurem esses sites, procurem escutar aqueles que estão engajados, né, nessa causa, engajados aí com a situação das pessoas com deficiência. Então, para o texto, eu coloquei aqui para vocês 4 questões que ajudarão a todos vocês a conseguir escrever esse texto com mais facilidade, ok? Então, vocês podem escrever um texto dissertativo ou argumentativo, ou dissertativo argumentativo, tá? Então, olha, primeira questão. O que você sabe sobre pessoas com deficiência? Se questione sobre isso. Se o que você sabe é muito pouco ou é só isso que eu falei aqui com vocês, procurem saber mais. Procurem fazer mais leituras, ok? A partir dessa questão,
Qual a percepção, qual é essa percepção errônea? Qual é a nossa percepção errônea? A percepção errônea que a sociedade, que as pessoas têm quanto às pessoas com deficiência. Eu já posso adiantar que uma que é extremamente perceptível a mim é a questão da gente achar que pela pessoa ter uma deficiência, ela está limitada. Ela não pode muitas vezes fazer coisas comuns a todos nós. Infelizmente, é um pensamento totalmente errôneo e até muito preconceituoso que é perpetuado na nossa sociedade. Por isso é falado pessoa com deficiência, porque eles não acreditam, porque nós também não devemos acreditar que essas deficiências, né, elas são limitadoras das suas atividades, da sua vida profissional e de qualquer outra coisa que essas pessoas, que as pessoas com deficiência queiram e empreendam fazer, ok? Outro ponto aqui, como combater esse tipo de pensamento preconceituoso? Como que nós podemos viabilizar? Como que nós podemos, nas nossas ações diárias e individuais, combater esse tipo de pensamento? Primeira coisa que eu já posso deixar aqui para vocês é o conhecimento. Por isso deixei esse link ali para vocês buscarem mais informações, porque o conhecimento é a nossa arma contra a ignorância e o preconceito, ok? Então, conhecimento e busquem mais aí outras ações que nós podemos fazer para a melhoria da vida aí das pessoas com deficiência, porque não é só uma luta deles, é a luta de toda uma sociedade. Tranquilo? Número 4, quais ações podem ser tomadas para melhorar o dia a dia dos PCDs, né? Das pessoas com deficiência, como já falei aqui com vocês. Então, o que vocês propõem? Se vocês quiserem fazer nos moldes aí da redação do Enem, vai ficar muito interessante, porque essas ações, né, podem vir aí na proposta de intervenção do texto de vocês. Então pensem, pesquisem, estudem muito bem, é uma temática extremamente relevante, extremamente importante para a nossa sociedade, para o nosso avanço, ok? E todo o meu respeito às pessoas com deficiência. E espero que todos nós compartilhemos aí desse respeito. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje e parabéns a todos nós que terminamos o volume 1 do PET, tá bom? Dicão tá aí comemorando com a gente e eu espero vocês no próximo volume, tá bom? Deixem aqui embaixo seus comentários, as observações. Se vocês souberem mais coisas sobre o assunto, compartilhe aqui com a gente. Se vocês têm sites, youtubers para indicar, pessoas que falam sobre isso, que têm a vivência, né, enquanto uma pessoa com deficiência, especialistas, deixem aqui pra gente, tá? Que vai ser de uma grande contribuição. Então, um beijo para cada um de vocês, fiquem bem, cuidem da saúde de vocês, cuidem de suas famílias e eu aguardo vocês para o volume 2, tá bom? Tchau, tchau!